Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. A aula passada a gente terminou aqui na atividade. Vamos começar agora estudando quadriláteros. Bem, eu já fiz aqui algumas anotações. Eu vou dar um zoom. Bem, quadriláteros são todos os polígonos que possuem 4 lados, tudo bem? Então ele dá essa figura aqui na página 239 e a primeira pergunta é a seguinte. Essa figura é composta apenas de quadriláteros? Então, se eu prestar atenção e ver cada um dos ícones, cada uma das figuras que vão formar a figura maior, todas elas possuem 4 lados, tá? Vou pegar aqui de verde. Olha só, por exemplo, essa. 1, 2, 3, 4. Essa figura tem 4 lados e ela se repete ao todo de toda a borda, tá? Ao longo de toda a borda. Essa figura aqui do meio, por exemplo, 1, 2, 3, 4, também se repete ao longo da figura, também possui quadriláteros. Se for prestar atenção, todas as figuras menores que formam a maior, elas também possuem 4 lados. Então, sim, essa figura inteira é composta apenas de quadriláteros. E depois ele pergunta, quantos quadriláteros formam essa figura? Então, pessoal, não tem dificuldade nenhuma, a gente vai contando de quadrilátero em quadrilátero, e ao todo a gente chegou a 40 quadriláteros. São 40 quadrados, entre aspas, né? Quadrados, são quadriláteros, tá? Então, escreve aqui, ó, são 40 quadriláteros. Vamos descobrir agora qual a diferença entre um quadrado, um quadrilátero, enfim. Bem, vamos agora primeiro entender o que são lados paralelos. O que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que não se tocam. Por exemplo, essa reta e essa reta aqui, elas se tocam nesse ponto. Então, elas não são paralelas. Porém, essa reta e essa reta aqui, elas são paralelas, porque elas não se tocam. Ok? Beleza. Vamos continuar aqui com a definição de retas paralelas. As retas paralelas, elas não se tocam. Se eu prestar atenção, essa reta e essa reta, nesta figura aqui, nesta posição, elas aparentemente não se tocam. Porém, eu posso prolongar, ó, se eu for imaginar por onde essa reta vai ao todo da vida dela, se eu for imaginar aqui, ó, por onde essa reta vai, ai meu Deus, se eu for imaginar aqui, ó, onde essa reta vai, ou seja, quando você imagina e desenha por onde ela vai passar, a gente chama isso de projeção, tá? Projeção, é quando você imagina por onde a reta vai passar. Pronto, essa projeção aqui, ó, as retas em si, elas não se tocam, mas se eu por acaso for imaginar, seguir a linha da reta, eu vou ver que elas se tocam nesse ponto. Então, elas não podem se tocar, mas as projeções delas, sim. Então, elas não serão, olha só, não vão ser paralelas. Se elas se tocam, elas não vão ser paralelas. E se as projeções das retas também se tocam, elas não serão paralelas também. Então, eu tenho que ver tanto a reta quanto as suas projeções. Tá, professor, eu já entendi que as paralelas, elas não se tocam. E para eu ter certeza disso, eu posso prolongá-las. Isso, você pode prolongá-las. Mas enquanto aquela primeira figura que você desenhou, essas duas... Mas enquanto essas duas retas aqui, ó, se eu tá um pouco torto a imagem, mas tentem pegar a ideia. Se eu for prolongar essa reta, ela vai passar por esse caminho. E se eu for prolongar essa reta aqui, ó, ela vai ficar nesse caminho aqui também. Então, elas serão retas paralelas porque elas não se tocam e nem as suas projeções se tocam. Tudo bem? Então, olha só, retas paralelas, elas nem se tocam nem as suas projeções. Tá? É sempre bom imaginar as projeções porque tem essas cascas de bananas. Ok, vamos continuar. Bem, os paralelogramos, eles são figuras que apresentam dois pares de lados paralelos. Ou seja, eu vou ter dois lados paralelos e depois eu vou ter outros dois lados que são paralelos. Por exemplo, o quadrado. Esse lado aqui, olha só, e esse lado aqui, eles não se tocam. E se eu for fazer a projeção deles, olha só, para cá e para cá, eles também não vão se tocar. Então, eu já tenho o meu primeiro par de lados paralelos. Ok? Agora, observa aqui os outros dois lados. Esse lado e esse lado aqui, eles podem se tocar. Mas se eu prestar atenção, esses dois lados aqui, ó, esse lado e esse lado, eles também não se tocam nem se eu fizer uma projeção. Então, eu vou ter esses dois lados em preto, que são paralelos,
e esses dois lados em vermelho que também vão ser paralelos. Logo, eu vou ter dois pares de retas paralelas. Dois pares de retas paralelas. Ok? Dois pares de retas paralelas. Eu vou ter as retas pretas, que são dois pares, tá? Que vai ser um par, e o outro par de reta paralela, que vai ser em vermelho. Eu tenho dois pares. Isso acontece com todas essas figuras aqui, ó. O retângulo, por exemplo, é a mesma coisa. Esse lado aqui e esse lado aqui, eles não se tocam. Então eu tenho o meu primeiro par, um par de retas paralelas, e eu posso pegar esse lado aqui também, ó. Esse lado aqui na vertical e esse aqui também, eles não vão se tocar. Então também vão ser lados paralelos. Eu tenho nosso primeiro par de lados paralelos, esse, e também vou ter esse aqui também, em vermelho. Ok? Em vermelho, em azul, dois pares de retas paralelas. Professor, mas esses aqui embaixo, esses losangos aqui, eles estão meio tortos. Eles vão ser paralelos, sim ou não? Bem, deixa eu apagar aqui, ó. Eu tenho mais espaço, tá melhor da gente representar e desenhar. Melhorou um pouquinho? Olha só. Eu vou comparar sempre os lados opostos. Esse lado aqui, ó, e esse lado aqui, eles são paralelos. Olha só, as retas continuam sem se tocar. Enquanto esses dois lados aqui, ó, eles também são paralelos. Olha só, eu vou prolongar aqui a primeira reta para a gente ter uma ideia. A reta continua aqui meio torta, ela vem torta e vai torta. E na outra também, ó, ela vem torta e vai torta. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem pegar uma régua e colocar por cima dessa linha e esticar, desenhar por cima da régua. Então vocês vão ver que o caminho vai ficar bem reto, tá? Aqui está um pouco torto, porque eu não tenho as ferramentas legais para isso, tá? Mas aqui sim é retas paralelas, tá? Por mais que a figura aparenta ser torta, elas ainda são lados paralelos. Agora, nos trapézios, nos paralelogramos, eu tenho dois pares de retas paralelas, tá? Já no trapézio, eu vou ter apenas um par de retas paralelas. Como assim? Olha só, esse lado e esse lado, eles são paralelos, eles continuam sem se tocar. Esse ladozinho aqui e esse ladozinho aqui, ó, na figura em si, eles não se tocam, mas se eu for prolongar as retas, eles vão se tocar. Neste ponto que eles se tocam, eu já posso dizer que esses dois lados, esse e esse, não são lados paralelos. Tudo bem? Então, vou ter nos trapézios, os trapézios vão ter apenas um par paralelo, enquanto os paralelogramos vão ter dois pares paralelos. Enquanto os quadriláteros irregulares, nenhum par de lado, tá? Vai ser paralelo, ok? Continuando aqui a explicação. Eu também vou ter os retângulos, os losangos, tá? E os quadriláteros, e os quadrados. O que são os quadrados? Bem, vamos começar com o que são retângulos. Os retângulos, eles possuem todos os ângulos iguais. Olha só, todos os ângulos são iguais. Todos eles medem 90 graus. Tá? São ângulos que têm as mesmas medidas, o mesmo tamanho. Todos nos retângulos, todos os ângulos eles são iguais e todos medem 90 graus. Ponto. Nos losangos, eu posso ter ângulos diferentes. Esse ângulo tem algum valor, sei lá, 30 graus, por exemplo, enquanto esse aqui tem 40 graus. Então, são valores diferentes. Embora nos losangos eu tenha medidas de ângulos diferentes, o comprimento, o tamanho dos meus lados vão ser iguais. Esse lado vai ser igual e esse lado aqui também vai ser igual. Ok? Todos os meus lados são iguais. Preste atenção que nos retângulos eu tenho esse lado aqui com um comprimento muito maior do que esse. Tá? Enquanto nos losangos eu tenho esse lado igual a esse lado. Ok? Já nos quadrados eu tenho a fusão dos dois. Tá? Olha só. Os quadrados eles são a soma. Eu posso falar assim. Tá? Por quê? Como a soma, pode ser a fusão também, já que nos quadrados eu vou ter todos os ângulos iguais a 90 graus, assim como nos retângulos, e também eu vou ter todos os lados iguais, assim como nos losangos. Então, recapitulando rápido, os retângulos têm todos os ângulos iguais a 90 graus.
Os losangos têm todos os seus lados com a mesma medida, com o mesmo tamanho. Se aqui for 2 metros, aqui também vai ser 2 metros. Opa! Aqui também vai ser 2 metros. E aqui também vai ser 2 metros. São medidas iguais para todos os lados. Já nos quadrados, eu vou ter tanto os ângulos quanto os lados com as mesmas medidas. Ok? Então vamos fazer agora os jogos rápidos. Olha só, página 240, jogo rápido. Observe as figuras e escreva as características dos paralelogramos. A gente acabou de ver que os paralelogramos têm 2 lados paralelos, tá? Eu posso escrever que eles possuem 2 pares de lados paralelos, como eu também posso escrever que eles têm 4 lados paralelos, tá? Paralelogramos possuem, vamos lá, possuem 2 pares de lados paralelos. Possuem 2 pares de lados paralelos. Como assim 2 pares? Tá? Um par são 2. Então eu tenho aqui esse e esse. 2 já vai ser meu primeiro par. E esse lado aqui e esse, mais 2 lados, vai ser o meu segundo par. O paralelogramo possui 2 pares, tá? Paralelos. Os trapézios, eles possuem apenas um par de lado paralelo. Ó, esse lado e esse, eles são paralelos sim, eles não se tocam. Porém, esse aqui, ó, e esse aqui, se eu for esticar com a minha régua, eles vão acabar se tocando nesse ponto. E por eles se tocarem, eles não vão ser paralelos. Então, eu acabei tendo uma figura com apenas 2 lados paralelos. 2 lados, tá? Onde esses 2 lados é um par. É como se fosse um par de meia, vem 2 meias, tá? Um par de lado, vem 2 lados. Então, o trapézio ele possui um par de lados paralelos. Ok. Enquanto os paralelogramos têm 2 pares, os trapézios possuem apenas um par. Continuando aqui, segunda questão. Desenhe quadriláteros a seguir, usando pontos da malha como os vértices. Vamos lá? O que é o losango? Losango, a gente acabou de ver aqui em cima, são quadriláteros que possuem todos os lados com o mesmo tamanho. Então, eu posso fazer, olha só, esse lado aqui tem... Eu vou fazer de outra cor que não seja preto. Não, melhor, vou fazer de preto. Olha só, daqui para cá tem um espaço de 1. Daqui para cá também tem um espaço de 1. Daqui para cá também tem um espaço de 1. Daqui para cá também tem um espaço de 1. Observe que todos esses lados, tá? Eles têm o mesmo tamanho. O meu losango está aqui. O losango é um quadrilátero com todos os lados iguais. Agora, olha o retângulo. O retângulo, eu vou lembrar que ele possui todos os ângulos iguais, ó, ângulos. Então, todos eles vão ter esse ângulo aqui, ó, de 90 graus. Aqui vai ter um ângulo. Aqui vai ter um outro ângulo. E os meus lados, eles são diferentes, tá? Os meus lados são diferentes. Pronto. Aqui eu tenho o meu retângulo. Daqui para cá vai ser um lado, um ângulo, 90 graus. Aqui também vai ser outro ângulo de 90 graus. Aqui também vai ser outro ângulo de 90 graus. E aqui também, tá? Opa. O retângulo ele vai ter todos os ângulos iguais e iguais a 90 graus. O quadrado ele possui as duas coisas, tanto os lados iguais quanto os ângulos iguais. Então, vou desenhar aqui o quadrado normal, que eu já estou habituado. Olha só, daqui para cá teve 4 bolinhas, então como os lados têm que ser iguais, 1, 2, 3, 4, bolinhas para cá também. 1, 2, 3, 4, acabei desenhando um a mais. Deixa eu apagar esse aqui. Daqui para cá também vai ser mais 4 linhas. Daqui para cá também vai ser mais... Opa! Mais 4 linhas. Bem, temos aqui o nosso quadrado.
E já o trapézio, ele vai ser uma figura que possui apenas dois lados paralelos. Então pode ser algo desse tipo. Ele vai ter esse lado aqui, ó, paralelo com esse. Olha só, essas duas retas elas não se encontram. Essas duas retas já de cima e de baixo elas não se encontram. Elas são paralelas. Porém, eu não posso fazer mais do que um par. Olha só, hoje aqui em cima até escrevi, possui apenas um par de lados paralelos. Dois lados paralelos. Então esses dois lados aqui, ó, tem que ser meio tortos, meio diagonais, assim. Bem, um trapézio. Segunda questão concluída, ok? Aqui eu tenho um exercício para a gente poder fazer com origami. Não vamos aprofundar isso, tá, na aula de hoje. Tá? Aqui são algumas figuras que a gente pode utilizar. A gente pode montar utilizando esses recortes de papel, tá? É o tangram que chama, tá? Tangram. Continuando, vamos ter aqui as atividades. Eu vou começar a fazer essa atividade na aula de agora e vou deixar para casa a outra atividade e a gente consegue concluir já a unidade 3, ok? Vamos lá. Identifique no polígono a seguir 3 de seus elementos. Bem, eu já comecei a fazer daqui, ó. Esse é o lado. Eu tenho os lados do nosso polígono. Já aqui, ó, ele está apontando para um ângulo. Então, vou escrever aqui, ó, ângulo. Ângulo. E no final eu tenho, aponta só para o vértice. Então, eu tenho o meu vértice. Vértice. Segunda questão. No dia a dia, deparamos com muitas figuras que lembram polígonos. Observe as imagens e escreva o nome dos polígonos que elas remetem. Bem, a letra A está muito fácil. Isso aqui é um triângulo. Triângulo. Pulando para a letra D, eu tenho dois polígonos aqui. Eu tanto tenho o retângulo, que forma essa parte aqui, quanto o nosso triângulo, que forma a cabecinha da seta. Então, na letra D, eu tenho dois polígonos que me lembram, tá? Que, olha só, o retângulo, e o nosso triângulo, triângulo. Descendo mais um pouquinho. Olha só, aqui na colmeia B, se eu prestar atenção, eu tenho essa figura aqui, ó, que é onde a abelha deposita o mel. É essa figura aqui, ó. Se eu prestar atenção e contar o número de lados, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. A figura, o polígono que possui 6 lados, é chamado de hexágono. Na letra E, olha só, essa figura aqui do meio, tá? Essa figura aqui do meio tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 é um pentágono. Opa, e por último temos aqui, ó, a placa de pare. A placa de pare, ela lembra qual figura geométrica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como tem 8 lados que formam essa placa, a figura geométrica com o nome que tem 8 lados é octógono. Octógono. Terceira questão. Na malha quadriculada, desenhe um polígono com 3 vértices. Bem, os vértices são as pontas. Eu vou ter 1, 2, 3 pontas, aí eu posso só ligá-los sem problema. Opa. Bem, já desenhei um polígono com 3 vértices, é o nosso triângulo. Letra B, um polígono com 4 ângulos retos. 4 ângulos retos, olha só. Um ângulo reto vai estar aqui, outro ângulo reto vai estar aqui, outro ângulo reto vai estar aqui. Professor, por que você está fazendo desse jeito? Porque eu já sei que se ele vai ter 4 ângulos retos, ele vai ser o nosso retângulo, tá? Não há outra figura geométrica que tenha 4 ângulos iguais, tá? É o nosso retângulo. E por último, a letra C, um polígono com 5 lados. Polígono com 5 lados, podemos fazer, não precisa ser regular. Regular é quando você tem todos os lados iguais, tá, pessoal?
Por exemplo, esse meu triângulo aqui não tem todos os lados iguais. Mas eu vou fazer aqui, olha só, com 5 lados. Tem um lado aqui, 2 lados aqui, 3 lados aqui, 4, só botar aqui mais 4 lados, 1, 2, 3, 4, só por último, 5, pronto, com 5 lados. Ok, já concluí nossa terceira questão, que era apenas desenhar. Quarta questão, classifique cada triângulo a seguir quanto aos seus lados, equilátero, isósceles e escaleno, e quanto aos seus ângulos, retângulo, acutângulo e obtusângulo. Se necessário, utilize regra e o transferidor. O transferidor é a régua que a gente usa para poder medir o tamanho dos ângulos, tá? Que não vai ser necessário. Bem, na verdade é necessário sim. A ideia é que vocês peguem a régua, meçam o tamanho dos lados, vejam quantos lados são iguais e depois vocês utilizem o transferidor para ver se o tamanho dos ângulos são iguais, tá bem? Na letra A, depois que vocês fizerem esse processo, já corrigindo a questão, eu tenho esse lado aqui, ó, esse lado e esse são lados iguais. Então, como tem dois lados iguais, ele vai ser um triângulo isósceles. Esse lado aqui vocês vão ver que ele é diferente, tá? Quando a gente for pegar o transferidor e medir este lado aqui, este triângulo, este ângulo, ele vai ser um ângulo reto. Então, ele vai ser um ângulo isósceles e reto. Vai ser um ângulo, um retângulo. Triângulo, retângulo. Já na letra B, eu tenho um triângulo e todos esses lados eles vão ser equiláteros, vão possuir a mesma medida. Ok? E os ângulos também vão ser iguais. Todos os ângulos eles vão medir, ó, 60 graus quando vocês forem observar. E acutângulo. Por que acutângulo? Como todos os ângulos medem menos que 90 graus, todos medem apenas 60, ele vai ser um ângulo acutângulo. Ok, temos aqui a quinta questão. Quinta questão, na malha triangular, desenhe um paralelogramo. Vamos lá? Paralelogramo possui 4 lados paralelos. 4 lados paralelos serão 2 pares de lados paralelos. Então, eu vou ter primeiro este lado aqui, ó, paralelo. Tá? Este e este aqui, ó, eles não se tocam. Tá bem? E eu também posso fazer outros dois lados que não se tocam. Posso desenhar esse aqui, ó, e esse aqui também. Pronto, olha só em preto aqui, ó, esse e o de cima não se tocam. Esse lado da direita e o da esquerda também não se tocam. Se eu posso só complementar aqui, ó, para fechar a minha figura, e já tenho o meu paralelogramo, ok? No meu trapézio, eu vou ter apenas um lado, vou ter um par de lados paralelos. Pode ser esse de cima e pode ser o de baixo também, ó. Já vi que eles não se tocam. E com os outros eu nem preciso me preocupar, ó. Já sei que eles vão se tocar, eles são assim meio curvados, tá bem? E já o meu losango, ele possui todos os lados com o mesmo tamanho. Então preste atenção. Daqui para cá mede 1, então todos os meus lados, tá? Todos os meus outros 4 lados, eles têm que medir também uma medida. Olha só, daqui para cá também vai ser 1, daqui para cá também vai ser 1, daqui também para cá vai ser 1. Eu também poderia fazer o seguinte: quero construir um losango com lado que vale 2. Então, poderia ser assim, ó. Daqui para cá foi 1, 2. Já tem um lado que vale 2. Daqui para cá, 1, 2. O losango tem todos os lados iguais, ó. 2 lados, 2 lados. 1, 2, 1, 2. Continuando, daqui dessa ponta, 1, 2, continuando. Um lado 2, aqui para cá também 1,
2. Tá um pouco feio, mas ele daqui mede 2, daqui também mede 2, 2, 2. É como se fosse 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros também. E aqui também fosse 2 centímetros e aqui também. Então o losango ele pode ter todos os lados medindo 1 centímetro ou todos os lados medindo 2 centímetros, ou tanto faz, contanto que tenham a mesma medida. E agora a gente conclui a nossa atividade e vamos começar a nossa... Concluir agora a nossa tarefa, tudo bem? Tarefa página 243 para casa, entregar amanhã. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela aula de hoje. Já estamos concluindo a nossa unidade 3, tá? Tarefa página 243 para casa.